As eleições municipais se aproximam, mas o momento político-econômico delicado e também o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff podem trazer um outro sentimento para as urnas. Mas o espírito agora mais animado por conta das Olimpíadas pode influenciar também nas urnas. E para falar sobre este assunto, eu estou com o professor Rogério Battistini, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vindo aqui no Alphatino News e obrigada por receber a nossa equipe. É um prazer participar, um prazer falar com vocês e com os telespectadores do canal. Então a gente começa essa entrevista retomando lá para 2 de outubro de 2009, quando o Comitê Olímpico decidiu que o Rio de Janeiro ia sediar as Olimpíadas Rio 2016. Você acredita que desde lá a motivação para fazer essas Olimpíadas, elas sempre foram políticas e muito menos esportivas? Sim, as Olimpíadas na era moderna sempre serviram de exposição e cada vez mais ao longo do tempo, ao longo do século XX, sobretudo, serviram de exposição para os regimes mostrarem ao público internacional, a sua faceta mais positiva. No Brasil não seria diferente. O país, na ocasião de sua candidatura e de sua aprovação, estava vivendo um cenário de grande euforia econômica. A economia tinha atingido um lugar muito grande graças ao crescimento do PIB. A gente estava entre os 5 maiores PIBs do mundo. Nós estávamos incluindo mais pessoas a essa classe média de consumo. Entretanto, essa euforia que lastreou a candidatura, ao longo do tempo se dissolveu. Então, aquilo que seria para mostrar um novo Brasil e mostrar o regime, teve um efeito contrário, pois o regime político encampado pelo presidente Lula à época está sofrendo agora a sua fase mais triste e mais difícil, com a possibilidade de impedimento da presidente Dilma, sucessora de Lula. O partido do governo até então do presidente Lula, está diminuindo o seu tamanho e o seu alcance nacional. O eleitorado está virando as costas para esse partido. E isso, hoje, tem um impacto muito ruim. Mas você acredita, então, que todo esse planejamento aí, ele acabou sendo um tiro no pé? Num certo sentido, foi um tiro no pé para os projetos do PT e do governo à época da candidatura. Mas, para o Brasil e para os brasileiros, não chega a ser um tiro no pé, porque nós conseguimos levantar a Olimpíada, apresentamos a Olimpíada para o mundo, elas têm transcorrido com normalidade, com sucesso e gerou um clima de otimismo no país. Diante de uma maré tão ruim do ponto de vista econômico e político, os Jogos Olímpicos serviram para criar um clima de esperança nos brasileiros. E nós vemos isso nas ruas e no engajamento dos torcedores diante das televisões. Então eu vou para aquela pergunta que eu abri aqui, comecei a entrevista. De que maneira, então, as Olimpíadas Rio 2016 vão influenciar nas urnas eletrônicas agora para as eleições municipais? Eu acho, e aqui é uma percepção muito particular, nós precisamos do transcurso do tempo para fazer uma aferição mais rigorosa, mas eu acho que as eleições não sofrem um impacto direto com esse otimismo gerado pelas Olimpíadas. Num certo sentido, o brasileiro está aliviado, conseguiu entregar um grande evento e tudo tem transcorrido com normalidade. Mas o processo eleitoral em si não vai ter uma relação causal com os Jogos Olímpicos. O processo eleitoral é marcado por uma certa desesperança da população com o sistema de partidos e com os políticos tradicionais, é marcado por uma certa preocupação da população com a conjuntura, sobretudo do ponto de vista econômico, e com um certo temor quanto ao futuro. A Olimpíada não vai influenciar diretamente na decisão do eleitor entre escolher este ou aquele candidato. A desesperança e a descrença, a despeito das manifestações que nós vimos desde 2013 se sucederem, ela continua presente, ela é um traço da nossa situação atual. O sistema partidário não dá respostas às pessoas. Então vamos agora para uma suposição. Se as Olimpíadas elas tivessem acontecido por volta de 2009, 2010, 2011, ainda no governo Lula e o da Dilma,
você acredita que as Olimpíadas elas influenciariam muito mais nas urnas eletrônicas? Sim, aliás, a candidatura do Brasil foi pensada para isso. Tanto a Copa quanto as Olimpíadas serviriam para mostrar o regime de então ao público externo, mas também para exaltar o regime diante do público interno, para reafirmar a euforia. O projeto de governo do PT e do Lula era um projeto de longo prazo. As Olimpíadas sim teriam um impacto positivo. Elas não estavam descoladas do processo político imaginado pelo partido que pretendia permanecer no poder por longo tempo. É que não contavam, e os atores políticos nunca contam, com a sucessão das conjunturas, com o inevitável. Ou seja, a política ela pressupõe que o sujeito não seja apenas aprendiz de feiticeiro, mas que ele tenha humildade suficiente para lidar com o inevitável, algo que faltou para o governo que está em vias de ser apeado do poder. Então foi uma aposta completamente errônea. Foi uma aposta errônea, não. O momento levava a essa aposta. E o que faltou, certamente, foi competência para fazer um governo que não deixasse o país enfrentar uma crise fiscal, uma crise política tão grande como esta que nós enfrentamos. Porque essa crise, é evidente que ela tem elementos exógenos, externos, implicando na sua ocorrência, mas ela é sobretudo uma crise de um mau governo, um governo que se julgou acima das circunstâncias, que pensou em vencer e continuar no comando, vencer eleições e continuar no comando, sobretudo pela força do discurso e da mídia, e não pelos atos de governança em prol do bem comum. O que aconteceu, então, são escolhas erradas e um mau governo, que se juntou a fatores exógenos. Então, juntando aí todas as suas respostas, falando sobre a Olimpíada, o cenário político, econômico, com que sentimento as pessoas elas devem ir votar? Olha, como professor e como cidadão, e preocupado com os destinos dos meus concidadãos, eu aconselharia o eleitor ir para as urnas com um senso de responsabilidade muito grande. Eu aconselharia o eleitor se preparar previamente antes de ir para as urnas, para pensar os problemas do seu município e observar quais são as propostas que melhor avançam sobre esses problemas no sentido de resolvê-las. Essas eleições acontecem sob um clima de urgência, reclamando muita responsabilidade e preocupação cívica. Mas a nossa tragédia é que nós damos pouco caso, pouca atenção à coisa pública. Tradicionalmente, nós votamos e nos retiramos para a vida privada, não temos uma cidadania ativa. Eu creio que, apesar do meu interesse, da minha preocupação e do meu conselho aos concidadãos, nós vamos ter novamente eleições prejudicadas por um período curto de campanha eleitoral no rádio e na TV e sobrepostas pelo tema nacional, que vai desviar as atenções. Você comentou sobre a campanha eleitoral agora ser mais curta. Passou dos 90 dias, que foi que aconteceu nos últimos 18 anos, para agora uma campanha bem mais curta de 45 dias. Você acredita, então, que isso vai ser muito negativo para o brasileiro? Nós temos muito a perder, porque como a média do cidadão brasileiro só se informa sobre os temas de governo no período eleitoral, é assim que tem sido nos últimos anos, ao longo das décadas também, um período de campanha mais curto deixa a população subinformada, dificultando uma escolha de qualidade. E para o cidadão que está na dúvida pelo menos pior, porque tem muitos candidatos que, na visão desse cidadão, dessa pessoa, ela avalia como não gosto, não gosto, não gosto, mas esse aqui é o menos pior de todos. O que você diria para essa pessoa? Bem, este é o problema. A pessoa deveria discutir política no ambiente da família, no ambiente de trabalho, no ambiente social, enfim. A política e os destinos do município, da unidade federativa e da nação deveriam ser objeto de discussão constante.
para sanar as minhas dúvidas e permitir que eu tome decisões informadas. Então, o nosso problema continua sendo um problema estrutural. Nós precisamos formar uma cultura pública. Ela não se forma num estalar de dedos, não se forma de uma hora para outra. Ela reclama dos atores todos envolvidos na construção de uma nação, compromisso com sua difusão. Começa nas escolas, nas igrejas, nos próprios partidos políticos, essa construção e difusão de uma cultura pública. Então, agora, para finalizar, professor, como você vê toda essa trajetória, essas manifestações, esse engajamento político das pessoas afetando não só as eleições, mas daqui para frente? Difícil dizer. Na eleição municipal é difícil dizer. Nós vamos ter de esperar a abertura das urnas para verificar se saem dessas eleições legislativos municipais de melhor qualidade e chefes de executivo mais comprometidos com a lisura e com o bem comum. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Alpha Channel News. Sou eu que agradeço, deixo o meu abraço aos telespectadores e estou sempre à disposição. E é assim que a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua participação aí de casa e vai lá no nosso WhatsApp no 996540505. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.